Você já ouviu falar que se mais de 50% dos brasileiros votarem nulo nas urnas eletrônicas, a eleição inteira seria automaticamente cancelada? Todos os anos de eleições volta a circular nas redes sociais uma teoria, falando que, se mais da metade da população votar nulo, a eleição será cancelada e todos os candidatos ficarão impedidos de se candidatar novamente. Mas, até que ponto essa teoria é verdadeira? Nesse vídeo, falarei sobre a teoria dos votos nulos, a sua origem e como isso afeta as eleições no Brasil. Primeiro, deixa eu te explicar essa teoria mais detalhadamente. Segundo ela, em toda campanha eleitoral, você se encontra na difícil obrigação de escolher o tal do menos pior. E esse tipo de escolha acaba prejudicando ainda mais o nosso país. Então, ela propõe que existe uma maneira de eliminar 90% dos políticos de uma só vez. Mas como? A resposta, segundo a teoria, seria o voto nulo. A teoria explica que, segundo a lei, se a eleição tiver pelo menos 51% de votos nulos, o pleito seria anulado e novas eleições teriam que ser convocadas imediatamente. Assim, os candidatos não eleitos ficariam impossibilitados de concorrer a uma nova eleição. Essa afirmação, no entanto, não é verdadeira. Mesmo que a maioria dos eleitores votem em branco ou nulo, não será convocado um novo pleito nem os candidatos serão impedidos de concorrer. O Tribunal Superior Eleitoral, responsável por aplicar as regras eleitorais, explica que acontece a mesma coisa com os votos brancos e com os nulos. Nenhum deles é computado como válido, ou seja, é como se eles não existissem. Para ser claro, os votos nulos são aqueles em que o eleitor digita e confirma um número inexistente na urna eletrônica. Já os votos brancos são aqueles em que o eleitor escolhe a opção branco na urna. É importante que você tenha consciência de que votando nulo, você não obterá nenhum efeito diferente nas eleições. Isso mesmo, os votos nulos e brancos não entram no cômputo dos votos. Eles vão servir apenas para fins de estatística. Assim, mesmo que 90% dos eleitores votem branco ou nulo para presidente, por exemplo, o resultado da eleição será definido apenas pelos 10% de votos que de fato escolheram o número de algum dos candidatos. E você sabe qual é a origem dessa teoria? Ela foi criada a partir de um simples erro de interpretação de texto. Primeiramente, precisamos entender que os votos anulados são aqueles que eram inicialmente válidos, mas que depois foram invalidados por alguma decisão da justiça. Então, a provável origem dessa teoria vem a partir de um artigo no Código Eleitoral falando o seguinte: serão realizadas novas eleições se a nulidade atingir mais da metade dos votos. O erro, nesse caso, é que o termo nulidade não se refere aos votos nulos, e sim aos votos válidos que sejam posteriormente anulados por decisão da Justiça. A única maneira de cancelar uma eleição e impedir um candidato de concorrer é se for constatada uma fraude eleitoral. O TSE afirma que a nulidade a que se refere o Código Eleitoral decorre da constatação de fraude nas eleições, como, por exemplo, eventual cassação de candidato condenado por compra de votos. Nesse caso, se o candidato cassado obteve mais de 50% dos votos, será necessária a realização de novas eleições, chamadas de eleições suplementares. A falta de confiança nas instituições brasileiras cria um desejo por novas administrações. O quadro piora quando se fala do meio político. De acordo com o Datafolha, apenas 2% dos brasileiros confiam em partidos políticos, sendo eles os alvos mais enfatizados pela população. Porém, segundo pesquisadores, há um exagero na imagem de que o brasileiro não queira mais participar das eleições. Em época de eleição, votos brancos e nulos somam no máximo 28% da conta, que é basicamente a mesma taxa das eleições anteriores. Existe uma descrença na forma como operamos a democracia, mas no Brasil, ainda há uma nítida maioria que vê a democracia como a melhor forma de governo. Se fosse possível, você votaria nulo na próxima eleição para tentar cancelar os candidatos? Então você precisa assistir esse vídeo onde falo sobre a cultura do cancelamento. Lembre-se de se inscrever na Escola da Vida para assistir mais vídeos. E se gostou, deixe o seu gostei aqui embaixo. Obrigado!